Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma aulinha, então. Essa aula é para o 7º ano, para a gente entender um pouquinho como é que funciona a regionalização do Brasil, tá? A gente já viu numa aula anterior aí que eu passei para vocês, que o Brasil nem sempre teve o território do tamanho que ele tem hoje. No Brasil, ele era bem menor que isso, ele foi se modificando com o passar do tempo. A gente tem lá em 1500, com a chegada dos portugueses, um território bem pequenininho, né? Em relação ao território atual. Ele era uma fatia só do território que ficou pertencente a Portugal, de acordo com o que estipulava o Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, tá? A partir daí, o Brasil ele foi modificando o seu desenho territorial, ampliando as suas fronteiras, né? Sempre aumentando para o lado oeste, certo? Então, o Brasil ele foi se modificando com o passar dos séculos até chegar ao desenho que a gente tem hoje, tá? Toda a extensão territorial que a gente tem hoje. O Brasil hoje ele é o 5º maior país do planeta Terra em extensão territorial. E o Brasil ele é dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal, certo? Para que o Brasil seja melhor estudado, para que o Brasil seja melhor governado, melhor organizado, se adotou regionalizações, certo? O Brasil hoje ele tem dois principais tipos de regionalização, que são a regionalização geoeconômica e a regionalização de acordo com o IBGE, certo? Bom, para que se regionaliza? O que é regionalizar um determinado espaço, certo? Bom, regionalizar é agrupar de acordo com os critérios que são estipulados, uma determinada porção do espaço geográfico, certo? Então, a gente tem o território nacional, certo? O que a gente vai fazer com o território nacional? A gente vai regionalizar. Regionalizar de acordo com os critérios que são interessantes para que a gente consiga fazer aquilo que a gente quer. Qual é o objetivo dessas regionalizações, né? Nesse caso que a gente está estudando, tá? É melhor governar, melhor administrar, identificar os problemas e resolver, então a resolução de problemas, certo? Então é para isso que vai se regionalizar uma porção do espaço geográfico, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas duas regionalizações. A primeira regionalização, que é a regionalização geoeconômica, ela foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas, e essa regionalização ela vai propor que o Brasil se divida em 3 grandes macro-regiões, tá? Que é a região da Amazônia, a região do Nordeste e a Centro-Sul, tá? Sendo a região da Amazônia a região maior em território e a região que tem a menor população do país, tá? É a região onde está presente a floresta amazônica, então boa parte desse território é ocupado por floresta densa, e essa região, ela é uma região que não tem uma atividade industrial intensa, é uma região onde a economia é baseada no extrativismo, na agricultura e na pecuária, certo? E com uma população muito pequena. Aí a gente vai ter a região Nordeste, tá? Dessas geoeconômicas. A região Nordeste, ela é a segunda região com a maior população. E a região Nordeste é a região geoeconômica que tem mais contrastes naturais e a que tem mais contrastes culturais também, tá? E econômicos. Porque vão ter áreas da região Nordeste que são muito ricas, que são muito desenvolvidas economicamente, e outras partes dessa região que são regiões extremamente empobrecidas, que não têm praticamente atividade econômica, que se baseiam na agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas plantam somente para sobreviver, criação de animais somente para sobreviver. Mas, em toda essa região, o maior esteio, né, a base dessa economia é o turismo. A atividade turística, ela é o que sustenta essa região, tá? Além disso, a indústria está se desenvolvendo com muita velocidade nos últimos anos nessa região aí, certo?
E a gente vai ter, então, o Centro-Sul, que é a região a menor região em extensão territorial, porém, é a região que concentra a maior quantidade da população brasileira. 65% da população do Brasil vive nessa região aí, Centro-Sul, certo? É a região mais desenvolvida economicamente, que tem o maior parque industrial, que tem todo tipo de serviços, tem turismo, é a região mais urbanizada, tá? Então, mais de 95% da população vive nas cidades nessa região Centro-Sul, certo? Bom, e aí então a gente vai ter a regionalização do IBGE, que é a que a gente mais conhece, porque é a regionalização que vai aparecer na televisão. Por quê? Porque o IBGE, ele é o órgão do governo que vai estudar todos os aspectos da população brasileira. Então, todos os dados referentes à população vão passar pelo IBGE e eles vão aparecer na televisão. Então, a gente conhece muito melhor essa regionalização, tá? E, segundo o IBGE, o Brasil vai ser dividido em 5 regiões, tá? A Norte, a Nordeste, a Centro-Oeste, a Sudeste e a região Sul, certo? A região Norte, ela vai ser dividida em 7 estados, vai ter 7 estados. A Nordeste, 9. A região Centro-Oeste vai ter 3 estados mais o Distrito Federal, tá? A região Sudeste, 4 estados e a região Sul, 3 estados, beleza? Bom, qual a característica que vai definir cada região dessas aí, de acordo com o IBGE, tá? O IBGE, para dividir o Brasil em 5 regiões, ele vai respeitar o limite de cada estado. Então, por exemplo, a região Sul, que é a região onde a gente mora, tem 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estado do Paraná, que é o estado que vai apresentar a divisa com a outra região, que é a região Sudeste, ele não vai ser cortado no meio. O estado do Paraná inteirinho está na região Sul. Já na divisão geoeconômica, proposta lá, que vai ter 3 macro-regiões, vários estados vão ser cortados no meio de acordo com essa regionalização. Um exemplo disso, o estado de Minas Gerais, ele vai ser dividido ao meio nessa regionalização aí, tá? A parte norte do estado de Minas Gerais vai ficar pertencente à região Nordeste. E a parte sul do estado de Minas Gerais vai pertencer à região Centro-Sul. Por quê? Porque a regionalização geoeconômica vai levar em conta critérios históricos, critérios naturais, mas muito importante, critérios socioeconômicos. Então, a parte do centro para o sul da região de Minas Gerais, por exemplo, do estado de Minas Gerais, é bem mais desenvolvida economicamente que a parte norte. Entendido? Eu acho que é isso, pessoal. Então, vocês... qualquer dúvida, me procurem, se inscrevam no canal, tá? Tirem as dúvidas comigo, podem me procurar. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Beijinho, é isso. Tchau, tchau.